Então, vamos prosseguir aqui sobre a lei do ajustamento da sintonia vibratória, como é que Lacerda chamou, né, denominou essa oitava lei. Lei do ajustamento da sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia deste com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Enunciado. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiums ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Ele construiu a nomenclatura, né, e o enunciado dessa oitava lei, partindo da premissa de que os espíritos desencarnados podem ser sintonizados com o médium, com outros espíritos desencarnados e também com determinados ambientes. Só que essa lei da sintonia vibratória, ela também se aplica de médium para o espírito desencarnado, né, que seja o amparador, o socorrista, ou de médium para o espírito sofredor ou obsessor. E ela está em praticamente todas as leis da apometria, no que for feito, vocês vão ver lá, né? O João Pedro explica isso. E, obviamente, antes de a gente fazer qualquer visualização, qualquer prática, ou tomar qualquer atitude, tem que existir essa sintonia para que a coisa funcione, né? Os fenômenos da comunicação mediúnica por telepatia ou por incorporação, assim como os casos de obsessão, estarão sempre regidos por essa lei, pois temos um comunicante que transmite e um sensitivo que recebe a onda de pensamento. Na dinâmica de atendimento, nenhum procedimento se realiza sem antes estabelecer a sintonia entre a equipe de servidores encarnada com a desencarnada. É o ajuste da sintonia mental entre os médiuns, consulentes e atendentes espirituais, o qual permite que o socorro se faça de forma conjunta com todos os envolvidos na assistência situados na mesma faixa vibratória. Então, a sintonia tem que existir no grupo, né? Todos sabem disso, dirigente, pessoal do apoio, o médium que fica responsável pela incorporação, e entre a equipe e os amparadores espirituais, né? A equipe espiritual, sendo necessário, por vezes, estar usando a técnica de comando para fazer o ajuste da sintonia, né, com determinado espírito amparador ou com os espíritos obsessores ou sofredores que estejam ali no atendimento, né, da apometria. Sem esse procedimento de ajuste, os médios não poderão perceber o campo mental do consulente para detectar a presença de energias densas, oriundas dos campos adversos, nem poderão sintonizar com as faixas do passado do consulente que, porventura, estejam abertas. Assim como os servidores encarnados não poderão perceber a assistência dos socorristas presentes no atendimento que estejam vibrando num padrão mais elevado. Então, pode acontecer, né? Os espíritos estão ali, estão atuando, ou estão querendo atuar, mas não se percebe a sua atuação,
E às vezes é necessário você fazer essa conexão para saber que medida tomar. E para isso é necessário fazer a sintonia, o ajuste da sintonia. Com os médios bem capacitados no domínio da técnica derivada dessa lei, podemos oferecer recursos de atendimento inimagináveis aos necessitados. Todas as técnicas de desintegração, de revitalização, de projeção ideoplástica são precedidas da sintonia de quem comanda com o objeto alvo ou o sujeito a quem se direciona e se destina à execução ou aplicação do comando. Então, tanto para você... Vamos imaginar a técnica básica, que dá para meter o desdobramento. Você tem que fazer a sintonia com o consulente ou com o médium que vai desdobrar. E direcionar os comandos para ele. Você vai fazer uma revitalização. A revitalização sobre o médium ou sobre o consulente. Você precisa sintonizar com aquele que vai receber essa força vital. Sintonizar com a própria fonte dessa força, que está na atmosfera, que está no fluido cósmico, e com aquele que vai receber. Você vai criar um campo de força na sua casa. Você vai sintonizar. Você tem que saber para onde você vai emanar essa energia, aquela criação fluídica que será construída. Certo? No caso, na sua casa ou no centro religioso onde você, ou espiritual, onde você aplica esse campo de força. Então, tudo é sintonia, tudo no universo vibra, tudo emana energia. Os átomos, eles não são estáticos, né? Os elétrons giram em torno do núcleo. Tudo está, e por mais que esteja aparentemente estático, tudo está em movimento, tudo vibra. Certo? Então, é possível você fazer a sintonia com tudo. Alguém queria fazer alguma parte? É só um comentário, André, que é similar até o atendimento terapêutico que você faz, que precisa ter o rapport entre o terapeuta e o paciente, né, e o consulente dele. Então, acho que é em tudo. Precisa ter no tato magnético, na questão do magnetismo, também tem que ter essa sintonia entre o magnetizador e quem está sendo atendido. Acho que é em tudo, né, que você vai fazer. Sim. Entre pessoas encarnadas ou desencarnadas de qualquer plano, tem que ter primeiro essa sintonia, senão você não consegue fazer nenhum trabalho energético. Exatamente. E até que é ensinado quando a gente estuda magnetismo, né? Se o receptor ele for refratário, do que se aproveitará essa energia magnética que é levada até ele, né? Se ele tipo assim, não quero... A expressão antipatia, né? Um negócio antipatia. Sim, exatamente. Ele for refratário, ele tipo sentia antipatia pelo aplicador do magnetismo, né? Pode acontecer. Pode. Né? A pessoa está ali para tomar um passe, não foi com a cara do passista. O santo não quero receber esse passe. O santo não bateu com o dele, aí já foi. Então, aquela energia pouco se aproveita. A expressão, meu santo não bateu com o santo dele. Pois é. Fala, meu amigo José Quilino. Pegando o gancho da Darlene aí, mas isso é muito, muito importante. Eu vejo muito os clientes, as pessoas que entram em contato comigo para fazer um tratamento de reiki, eu faço questão que antes nós tenhamos um contato mais direto, porque hoje tudo é WhatsApp. Eu peço um contato mais direto, tá? E para que a pessoa sinta
né? E eu, no final, pergunto, você tem certeza que é comigo mesmo? Que você está decidida a fazer o tratamento? E você tem certeza que é comigo mesmo que você quer fazer? E explico essa questão, né? Porque às vezes a pessoa não simpatiza, né? Há uma antipatia. E eu já passei por experiências de pessoas que, sabe, aquela coisa, o tratamento emperrou e não vai adiante. Então, eu faço questão de isso aí, essa questão só para complementar aí o que Darlene falou, eu achei importantíssimo. Até mesmo no caso do tratamento alopático, a versão santo não bate com o médico. E não gostei, né? Aí você já é um passo para que você resista ao tratamento, né? Eu vejo por aí. Ainda mais num trabalho tão sutil, que é o trabalho energético, eletromagnético, biomagnético, magnético, seja lá o que for, como se falou no passe. E não foi com a cara do passista, né? E aí você já cria uma resistência, realmente. Isso também já aconteceu comigo, de eu não simpatizar com alguém e realmente eu não querer mais aquele passe, né? Enfim, era só isso que eu queria colocar. Lembrando que a apometria é magnetismo. Sim. Certo? Então, essas leis que se aplicam ao magnetismo, né, também são aplicadas a esses princípios, né, são aplicados também à apometria. Então, eu achei pertinente, mais lá na frente, né, sobre um comentário de Kardec, né, sobre a prece. Mas o João Pedro, ele fala: estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o veículo pelo qual os nossos pensamentos são transportados a grandes distâncias. Nossos pensamentos sofrerão naturalmente uma atenuação na amplitude em função da resistência que o meio por onde se propagam oferece. Cada pensamento, vibrando, produzirá ondas que se propagarão em todas as direções, o que significa que outras mentes poderão captá-las, desde que estejam sintonizadas na mesma onda mental. E, neste caso, poderão interpretá-lo se forem capazes de sustentar a ressonância mental com aquele que transmite. Então, o pensamento é energia, é onda que se propaga, certo? No fluido cósmico. E essa onda pode ser captada por quem se sintonizar naquela faixa vibratória, naquela frequência. Certo? É uma questão de compreender como é que é o mecanismo. As ondas, elas precisam ser similares. O receptor precisa estar sintonizado com aquela frequência que é emitida. Para que haja comunicação entre duas pessoas, sempre é necessário que vibre na mesma frequência. E aí ele está falando da comunicação médium, espírito ou entre espíritos. Ambas, transmissor e receptor, precisam emitir seus pensamentos com o mesmo comprimento de onda, ou seja, na mesma frequência, para que haja um perfeito casamento entre o comprimento de onda de cada ciclo da onda mental de quem transmite, com o comprimento de onda do ciclo produzido pela mente daquele com quem desejamos nos comunicar. A sustentação do fluxo da comunicação dependerá da manutenção da sintonia mental, que se dará pelo interesse de cada parte envolvida no intercâmbio que se estabeleceu. Então, aí nós temos, isso aí eu retirei do livro de introdução, né, aos fundamentos da apometria, onda de alta frequência, onda de baixa frequência. Ondas de alta frequência, elas são curtas e rápidas. As de baixa frequência, elas são longas e lentas. Frequência, pela física, nada mais é do que a quantidade de vezes
que um determinado acontecimento acontece em determinado tempo. Certo? Então, essa energia, ela se propaga de forma ou rápida, né? Esse ciclo dessa onda, ou ela é rápida, ou ela é devagar, ou é ela de formas diversas. A depender de como a gente emana essa energia, esse pensamento, essa emoção, que vai e se propaga no fluido cósmico. Mestre Lobo, senhor da física, olha aí. Tá correto, meu amigo. Tranquilo. Ele fala, aqui ele faz, né? Comunicação por sintonia mental. Então, dois desenhos aí, um na esquerda e outro na direita, duas pessoas fazendo uma comunicação por sintonia mental, e ele diz que tem que ter ondas com o mesmo comprimento, né? E aí ele diz que está na mesma fase, ou seja, eles coincidem, né? A fase é o momento dessa onda. É uma Então, não... Hein? É uma senoide. Esse vai, sobe e desce aí, é uma senoide. Beleza, tá excelente isso aí, poxa, dá para enxergar perfeitamente e perceber o quanto é necessário a manutenção dessa frequência para poder estar com o consulente. Nós que estamos um pouco mais, vamos chamar assim, treinados, né, ou aquele que está com apometria, vai ter que ter bastante atenção em buscar do consulente que ele fique o mais próximo disso aí. Porque, via de regra, o ser humano ele não consegue manter a atenção sobre determinados assuntos, sobre alguns assuntos, principalmente aqueles que ele não lhes interessa, por muito tempo. É um trabalho interessante. Beleza. Aí eu trouxe essa parte aqui do Kardec, que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre a prece, também está lá no livro de Introdução aos Fundamentos da Apometria. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo em que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, isso me faz lembrar também que Robson ensinou lá no curso de percepções extrafísicas, que mediunidade é interpretação, certo? O espírito ele tenta passar uma mensagem que é decodificada pelo médium. E nessa transmissão nessa comunicação, nessa transmissão de ideias, né, muito se perde. E ninguém consegue transmitir 100% o pensamento do espírito. Né? A nossa pineal é uma antena que
que capta esses pensamentos, essa vibração que são as ideias dos espíritos que são transmitidas ao médium. Diga aí, Lô. Não, realmente, quando foi feita a codificação, era muito essa Ficou questão. mudo. Uai, agora vocês estão me ouvindo? Aumente só um pouquinho, por favor, o volume. Uai, peraí, deixa eu ver aqui a configuração. Melhorou agora? Melhorou. Era o microfone aqui, estava outro dispositivo, não estava o do fone. Quando foi feita a codificação, tinha muito essa ideia assim que o pensamento seria transmitido, mas não tinha detalhes. E aí é interessante a apometria nisso, porque ele sempre, na codificação, fala, tem aquela parte, né, de ordinário são os espíritos que vos dirigem, aquela questão do livro dos espíritos. E a apometria, eu estava pensando recentemente, ela é de fundamental importância para isso, porque nós estamos aqui presos num corpo físico. E a apometria, como ela trabalha tanto o médium, consulente ou o espírito ali, numa interseção entre o plano físico e o plano astral, essa transmissão de pensamento ela é muito mais efetiva. Eu acho que seria mais ou menos assim, é como se a gente estivesse usando a internet de escada e podendo usar uma internet banda larga. Beleza, meu irmão. Aí aqui o João Pedro completa. A sintonia entre o comunicante, espírito e o sensitivo, o médium, é que permite o fluxo de informações no circuito mediúnico que se forma entre ambos. Esse fluxo de informações é sustentado pela energia do pensamento constante de eu que acrescentei entre colchetes, né, o espírito, que transmite as ideias provenientes da comunidade espiritual e da adesão do outro, o médium, que recebe e as traduz na forma de mensagens orais ou gráficas para o plano físico. Segundo Xavier, surge então uma corrente mental entre as mentes que se comunicam em circuito fechado. Xavier aí não é o professor Xavier do X-Men. É o Chico Xavier, né, que psicografou os ensinamentos de André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto, desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Viu aí que o circuito tem que ser fechado, turma? Ou seja, a sintonia tem que estar estabelecida. E se as pessoas ficam, né, dispersas ou com pensamento deslocado, como é que o trabalho vai acontecer? Né? Aí daí vem a técnica da apometria para, através de pulsos, nivelar a sintonia. Quando se quiser entrar em contato com o desencarnado em nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Ele fala em espíritos do nosso estado evolutivo, claro, né, com margem de diferença
e a gente sabe que a evolução não se dá somente em um aspecto. Alguns espíritos são mais evoluídos em alguns aspectos do que outros. Alguns encarnados podem ter a evolução de determinada virtude ou qualidade mais adiantada até do que o espírito que está do outro lado, né? Mas, enfim, né, são todos no orbe Terra. De maneira geral, você pode fazer essa conexão através de ajustamento da sintonia, através de pulsos com os amparadores ou com os obsessores que estão sendo tratados ali. Por essa técnica, se estabelece a sintonia vibratória entre ciscentivo e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo, do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial do capacitor variável, até estabelecer a ressonância com a fonte oscilante, estação que se deseja. Se o espírito visitante tiver padrão vibratório muito baixo, ou se estiver sofrendo muito, o médium baixa a sua tônica vibratória ao nível da entidade e fica nessa situação até que ela se retire. Essa explicação da rádio aí, turma, eu achei perfeita. Hein, mestre Lobo? Pode falar. Esse é o último parágrafo aí. Se o espírito visitante tiver um padrão vibratório muito baixo e o médium também acompanha, e você tem a explicação porque logo depois que termina a comunicação, termina a interação, o médium fica passando mal porque ele ainda não tem, vamos chamar assim, a expertise, né, de ao perceber no final da interação, ele voltar a aumentar seu nível vibratório, trazer de volta o que ele estava antes. É por isso que muitos médicos tão incipientes, né, nesse trato, nesse problema da vibração, ficam passando mal lá. Às vezes é coisas assim que foge até sei lá, o sentimento na hora. Às vezes eu assisto cenas que está bem evidente que houve a interação, baixou o nível, mas o médium, tendo em vista a sua falta de prática, muita prática e conhecimento, fica sofrendo todas as consequências ainda do nível vibratório mais baixo. Ok? Ok. Perfeito, mestre. Isso aí, o próprio Lacerda comenta, né, no final da abordagem dessa 8ª lei aí, né, que, infelizmente, né, vemos aí em muitos centros espíritas que o médium sai passando mal e não sai por quê. E aí entra a questão da sintonia, né? Receptor de rádio, você tem como sintonizar aquela frequência, a gente não gira nos rádios antigos, né? Que era analógico. A gente tem que mexer ali no dial para fazer a sintonia com determinada estação. É a mesma coisa. A gente é que faz o controle dessa sintonia com que a gente quer ajustar. A sintonia somos nós que fazemos. Eu me lembro que, acho que foi no encontro de 2018, encontro mundial, que não sei se foi 2018, 2019, que a Sheliana depois ficou dando entrevista. Você estava lá, Darlene? Não sei. Estava. Que alguém fez uma pergunta, né, de como se sintonizar, né? Você que ela deu uma resposta, né? Sintonize o seu, né, para você ficar bem, né, para poder elevar sua frequência, para você se sentir feliz. Ela respondeu bem assim: sintonize. Lá, André? Hã? Foi um que ela ficou na parte lá, que ela ficou conversando com o pessoal.
Sim, ela Não, saiu, já tinha terminado a palestra, acho que foi ela ficou do 2018. lado de fora Foi e o 2018. pessoal ficou fazendo fila para Aí, entrevistar ela. ela até falou do nível das perguntas, né? Que o pessoal estava fazendo pergunta idiota. Sim. Quer dizer, ela Aí não teve usou essa expressão, mas era algo mais ou menos assim. O pessoal tinha que aprender a fazer pergunta. eu não me lembro exatamente como foi a pergunta que fizeram, né? Que é para a pessoa ficar feliz, ficar bem, né? Ela pegou e eu sei que ela respondeu assim, né? Sintonize o seu radinho. Ou seja, faça você mesmo, o ajuste da sua frequência. Sintonize com aquilo que é bom, sintonize com o que é luz, sintonize com o que é útil. Né? Alguém mais quer comentar aí? Eu acho que tem mais outras pessoas também. Não, eu só fiquei mais curioso aí. A Sheliana deu consulta lá no encontro? Não, ela se colocou à disposição para responder as perguntas das pessoas. Ah, tá, tipo, dúvida ao final, sim, Diretamente, entendi. foi. Eu achei bem bacana. Cara, deve ter sido bastante interessante. Foi, eu acho que foi em 2019. Isso aí, Ah, foi no segundo hotel, não foi no primeiro Eu hotel, acho não, foi que 2019. o primeiro hotel foi o de 2018, o hotel foi no O mesmo de agora. foi no mesmo da agora mesmo, ficou na parte de baixo, não foi no o de 2019 foi aquele mais afastado lá em Para Contagem, né? Contagem. Eu acho que Pois é, turma. foi 2018. Aí o que o mestre Lobo estava falando, né? Ele falou: tão logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório do médium. Se isso não for feito, o sensitivo ficará ainda por algum tempo sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar, etc., em tudo semelhante da entidade manifestada, né? Justamente. Então, se é necessário consumar a incorporação e o médico está tendo dificuldade, o operador vai dar os comandos, né? Reduzindo a vibração, agora reduzindo, ele pode fazer até contagem regressiva. Alguns fazem contagem regressiva, né? Outros não, mas de qualquer forma você faz a contagem e determina que seja reduzida a vibração, né? Contagem até 7 ou 10, ou quanto tempo seja, quantas vezes for necessário fazer essa contagem. E aí consumou, fez o trabalho, encaminhou o espírito, retornando agora, né, elevando a vibração em 1, normalizando em 2, 3, elevando a frequência vibratória do médium em 4, e assim por diante. O ajuste da sintonia vibratória dos médiuns com o consulente ou com a espiritualidade se faz a partir de uma sequência de pulsos emitidos pelo comando mental do dirigente e direcionados ao centro de força do frontal dos médiuns, ou pela própria concentração destes, quando buscam o ajuste do próprio padrão vibratório. Sem esse ajuste, não haveria nenhuma possibilidade de realização dos atendimentos espirituais com a participação dos servidores encarnados. Veja que os próprios médiuns, né, eles podem colaborar, já que o operador, né, ou o dirigente, ele está ali como um auxiliar, mas ele próprio, ele pode estar elevando a frequência dele, se for o caso, ou reduzindo, certo? E quando o dirigente ou o operador ele também dá os comandos, né, é para que todos ali acompanhem, né? Ele está trabalhando com um grupo, tá? Isso não impede de o próprio médium também fazer seu esforço, né, de elevar a vibração ou reduzir.
Eu vou trazer, antes de a gente terminar, a técnica que o Vitor Ronaldo Costa, que foi contemporâneo do José Lacerda de Azevedo, ele traz lá no livro Desobsessão e Apometria. A primeira é da sintonia do médium com os amparadores. Quando pretendemos obter comunicação com os espíritos mais categorizados, sobretudo aqueles que nos orientam do plano astral superior, basta que lancemos mãos da técnica de sintonia vibratória por ajuste da frequência mental. Tocamos levemente o vórtice frontal do médium com o dedo indicador e emitimos um comando de sintonia, pronunciando em voz alta e pausada a contagem progressiva até 7. Por vezes, na metade dos pulsos energéticos, o mentor se manifesta, mantendo-se com o médium em pleno estado de lucidez sonambúlica. Ele coloca o indicador, né? Ele aponta, ele toca, na verdade, o dedo indicador, né, na fronte, no chakra frontal, né, ou na testa, né? E emite os comandos. É a forma dele trabalhar. Penso que ele não usa o estalar dos dedos aí. Eu mesmo, para mim, fica difícil estalar os dedos só com a mão esquerda, porque eu sou destro. Mas é uma forma de trabalhar, não quer dizer que só pode ser feito assim, né? E aí ele conta até 7. Emana energia e conta. Pode falar. Já experimentei essa técnica, André, lá Foi? dentro de Tira, onde eu percebi não era uma incorporação totalmente, era um processo de desdobramento do médium, um processo anímico interessante. E eu percebi essa situação e chamei atenção, médium, atenção aqui, aí coloquei o dedo aqui. O médium estava totalmente destrambelhado. Na hora que eu fiz aqui, dei o comando aqui, ele parou, ficou me olhando, ficou olhando. Eu senti que houve uma espécie de acomodação. Aí disse, agora eu quero a minha respiração. Ele aí parou, começou a respirar me acompanhando, voltou tranquilo, sem ter necessidade de sentar, tomar água, abanar ou qualquer coisa parecida. Foi uma cena interessante. Eu recomendo experimentar isso quando percebermos, né, esse processo de desdobramento do médium. É um processo anímico, né? Desdobramento em interação com o espírito. E se o Vitor Ronaldo Costa ele trouxe isso num livro, né, foi porque ele praticou isso daí, né, e colheu os efeitos também, né, profícuo dessa prática. E a outra técnica é da sintonia dos médios com os obsessores ou sofredores. Se a comunicação pretendida vai incluir espíritos obsessores ou sofredores, já sabemos de antemão que se trata de um envolvimento fluídico mais intenso, no qual a vinculação vibratória envolve, sobretudo, os chakras frontal e os intermediários. É o caso de projetarmos impulsos vigorosos direcionados alternadamente ao vórtice frontal e umbilical do medianeiro, acompanhados de contagem firme de 1 a 7, até que a mediunização se complete. Se houver resistência por parte da entidade, deve-se repetir a contagem com mais energia ainda, até vencermos a oposição oferecida ao contato mediúnico. Aqui temos a diferença de que ele direciona essa energia, né, ao frontal, ao chakra frontal e ao chakra umbilical, já que o umbilical já é considerado o chakra inferior, né, relacionado às emoções. Enquanto no primeiro caso, que ele quer sintonizar com o amparador, né, ele foca no
chakra frontal. Eu acho que a única diferença é essa. Sendo que com obsessores e sofredores ele vai ter que reduzir a vibração, né? Diferentemente dos amparadores que tem que levar para ajustar com os guias. Só finalizando, turma, tem mais 4 considerações, né? Já vamos encerrar. Considerações sobre a aplicação da técnica. A. Reforçamos que a falta de capacidade de modular a própria frequência por parte do dirigente da assistência espiritual responde por inúmeras situações de insucesso na aplicação das diversas técnicas operacionais regidas pela lei de sintonia mental. Aqui, o João Pedro ele chama a atenção. Dirigente ou operador precisa saber modular a própria frequência com que ele está fazendo e chamar toda a equipe para sintonizar para aquele objetivo. B. Outra questão que devemos considerar é sobre o trabalho com os médios de pouca experiência em serviço de resgate aos desencarnados em sofrimento, com baixo padrão vibratório. Nesses casos, a capacidade mental do sensitivo de ajustar e se sincronizar a própria frequência sob comando mental ou não, como o padrão vibratório dominante do necessitado de resgate, é fundamental para o socorro que se pretende prestar. Então, veja aí, mais uma vez, a necessidade de o próprio participante ele ajustar a sua frequência. O José perguntou lá atrás, né, como é que a gente se percebe. Primeiro, a gente precisa saber com que tipo de espírito a gente quer sintonizar. Depois, cada espírito ele tem uma frequência, né? Ele tem uma energia, uma assinatura energética. Então, aquele que está ali trabalhando na apometria tem que buscar sentir essa energia para fazer a sintonia. C. O dirigente deve ficar atento aos casos de resgate de sofredores, pois o sensitivo, ao entrar em sintonia com o socorrido, poderá perder o controle da comunicação, entrando no estado de sonambulismo profundo, principalmente quando se tratar do resgate de iniciados em práticas hipnóticas, com poder de ação mental para dominar e arrastar o sensitivo num campo de força, por vezes projetado à distância. Nesse momento, o dirigente precisará usar de toda a capacidade de concentração e de comando mental que possua para trazer o sensitivo e o socorrido até a faixa vibratória de assistência espiritual, onde serão prestados os primeiros socorros. Aqui ele traz um alerta para uma situação que pode eventualmente ocorrer em que o próprio sensitivo ele perde o controle da comunicação. Porque a gente sabe que na apometria, mais das vezes, lida-se com espíritos de alta periculosidade, treinados, e têm conhecimento dessas leis, tem conhecimento de magia, de hipnose, etc. E às vezes ele perde o controle. Se não for um cara que tiver uma certa experiência, tiver preparado, tiver base de estudo, pode acontecer. Uma situação que ele traz lá no livro de Introdução aos Fundamentos da Apometria, né? E o que é que ele diz para solucionar isso? Não precisa ficar com medo. Quem trabalha com apometria não pode ficar preso ao medo. Ele diz que o dirigente ele usa sua concentração, seu comando mental e determina que o sensitivo retorne, né, para que possa, né, e o socorrido, no caso, né, se for um espírito estiver sendo socorrido, para o atendimento normal.
Eu achei importante porque, quem sabe, um dia, né, pode acontecer e a gente possa se lembrar disso aí. É comum ver esse médios saindo de sessões espíritas, se queixando de que se sentem mal, psiquicamente esgotados e até doentes, o que denota a má condução dos trabalhos espirituais. Com efeito, isso só acontece porque os médiuns, tendo ficado por algum tempo em sintonia com espíritos sofredores, não desfizeram a ressonância vibratória quando da saída deles. Em trabalhos bem orientados, com frequência o plano espiritual usa recursos de incorporar, ao final dessas sessões, um guia em um dos médiuns para processar a limpeza vibratória. Esse, por sinal, é um procedimento costumeiro nos trabalhos de Umbanda. Olha aí, mestre Lobo. Foi o que o senhor falou, né? Ele mais uma vez repete, eu achei importante frisar. E também nós vemos, né, lá na tenda de Oxóssi, lá eu presenciei, né, que é feito esse procedimento, e muitos médiuns eles recebem o herê, né, no final da gira, não é isso? Para que ele possa voltar à normalidade. É um recurso, né, uma alternativa. É um recurso interessante que eu recomendo quem tiver a oportunidade de conversar sério com o herê, e ele se dispõe até de explicar direitinho o que está sendo feito, né? É evidente que muita gente que não está afeita a esse tipo de coisa vai querer brincar, dar bombom, não sei o que, mas eu tive a oportunidade de peguei um e disse, agora você vai me explicar isso aqui, o que é que está ocorrendo com esse médio, etc. No princípio ele, vamos brincar, eu não estou brincando, eu estou querendo saber do que se trata, entendeu? Falei, isso é incisivo, ele parou, aí ele fez, o velho aqui disse que é para eu lhe explicar direitinho. Ele explicou, e detalhe, a partir daí, toda vez que ele chega, eu vou tratar o médico para o senhor, deixa comigo. Pois é, que maravilha, né? E é assim, além da necessidade, voltando para a apometria, né, que aí para você fazer normalizar a frequência do médium, né, seria levar a frequência dele, o espírito foi encaminhado, elevou a frequência, normalizou. A preocupação, o último ponto que eu queria falar aqui, não é só com o ajuste. Entra aí a questão da limpeza energética também, né? Ao final, ficam resquícios que a entidade deixou ali, certo? Então, tem a parte energética que precisa ser cuidada também. Não é só o ajuste da frequência, né? É importante a gente se ater a esse outro aspecto. Diga aí. André, isso me lembrou uma feita que eu fui fazer, como é que dá o nome, rapaz? Caraca, como é que sumiu? Meu Deus do céu, como é que sumiu o nome assim, rapaz? Dá uma dica. O campo, né? Como é que dá o nome do campo? Alinhamento? Não. Que é feito com psicólogos e tudo mais. A familiar. Constelação familiar? Constelação familiar. Pronto, foi isso aí. Fui fazer uma constelação familiar, né? Que foi muito interessante. Mas aonde essa sintonia energética realmente ela se forma, né? Com a história do campo e tudo mais. Mas o interessante é que, ao findar a sintonia, ou ao findar a reunião, eu acabei passando mal, tá entendendo? Assim, porque fiquei absorvido na história do campo energético ali, na mesma frequência, né? E não me atentei de falar com o dirigente que estava conduzindo a experiência, tá entendendo? Então, essa história, a gente está falando tanto da frequência vibratória do espírito, né? Mas também eu acho que a frequência do local também, tá entendendo? Que se forma como se fosse esse campo também,
né? E a gente tem que sair dele, né? Então, eu achei bem interessante, assim, porque me lembrou. Quando você falou isso aí, me lembrou dessa experiência que eu tive, que por não sair da sintonia, acabei com os sintomas ainda, tá? Permanecendo com os sintomas. Diga aí, meu irmão Lobo. Ok. Somente aproveitando essa oportunidade do Fábio, que falou sobre esse aspecto, a frequência, a necessidade de restabelecer a frequência não é somente do médium, ok? Mas também daqueles que estão lhe dando sustentação. No caso, o doutrinador, no caso, o cambono, no caso, quem estiver nas proximidades, não pode, foi o que eu comparo, se envolver com a história. Se você está acompanhando e se envolve na história, você também vai estar com seu nível energético acompanhando, tentando acompanhar aquele que está ali em tratamento. Resultado, quando termina todo o processo, o doutrinador tem que estar muito esperto para voltar o mais rápido possível, primeiro até, do que os outros, para ter condições de dar o suporte, porque caso contrário, é o que o Fábio falou, vai sair se sentindo mal o tempo todo. Maravilha. Pessoal, alguém mais queria comentar? Então, nosso encontro de hoje. Posso comentar? Rapidinho? Sim. Esse material, essa apresentação, esses comentários, para mim, está sendo solução e resposta de uma série de itens que eu tenho contato com alguns médiuns e eles trazem suas dúvidas, suas questões, né? Muitos deles afeitos ao estudo. Então, essa sua apresentação, esse material, os comentários aí da tropa toda, realmente me acrescentou bastante, muita coisa, me deu ferramentas para resolver alguns entreveros aqui, muito interessante. Ok, turma, eu quero agradecer a todos, né? Que bom, meu irmão, viu? Fico feliz também. Gente, Pois eu é, vou agradecer e vou me retirar porque eu tenho uma cliente para atender agora, já pedi até um tempinho para ela, tá? Mas muito obrigado, né? Para mim, realmente, está abrindo assim as portas que eu preciso abrir com relação a isso. Mas, mais uma vez, obrigado aí a todos, né? Obrigado a você, André, especial, por essa atenção. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Diga aí, Carlos. Não, eu ia avisar que se cair, porque está descarregando aqui o notebook. Ilo. Meu irmão, eu vou deixar passar essa, porque hoje eu não consegui ficar 100%, estou no escritório aqui, não estou tão sintonizado assim, não. E essa Eleva a menina, frequência, rapaz. Darlene? Opa! E o senhor Lobo, que está algumas hoje no computador, pode fazer. Nos proporciona desdobramento a lugares muito gostosos e interessantes. Entendeu? É por isso que eu sou torcedor. Tá bom, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos nesse momento ao nosso Pai Maior e ao nosso amado irmão Jesus Cristo e a toda a espiritualidade amiga que nos assistiram e nos acompanharam na noite de hoje. Estamos agradecendo por toda a assistência, por todo o amparo, por todo o cuidado que eles têm conosco. Pedindo que nos acompanhe durante toda a nossa semana, dando-nos sustentação em nossas provas diárias, dando-nos coragem, nos animando e nos sustentando, para que podemos enfrentar com coragem todos os desafios que nos são propostos, porque sabemos que é para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento e nossa evolução. E assim, agradecidos, pedimos que durante nosso sono,
do nosso corpo e nosso espírito. Seja sempre orientado a aproveitar ao máximo da sua liberdade para estudar, para trabalhar e para se colocar à disposição da espiritualidade maior. Que tenhamos todos uma boa noite de sono e um bom trabalho fora do corpo. Que assim seja. Gratidão, assim seja. Valeu, turma. Gratidão. Obrigadão. Valeu, galera. Boa noite. Até uma Espero próxima. agora conseguir frequentar sempre, sem interrupções. Amém, meu irmão. Obrigado. Deus ilumine. Amém. Tchau. Valeu, Cris. Até uma próxima. Tchau, Darlene, Mestre Tchau, Lobo, tchau. Fábio. Obrigado a todos. Até mais.